Olá! No vídeo de hoje abordaremos a técnica construtiva de ferro-cimento. O ferro-cimento é considerado o pai do concreto armado nos dias atuais, pois a primeira construção de concreto armado que se tem notícia é uma construção de ferro-cimento, a qual foi construído um barco naval no século XIX. A técnica de ferro-cimento é considerada uma das opções mais adequadas para a construção, por ter as seguintes características: fácil aplicação, sustentabilidade, versatilidade, durabilidade, ser econômico, flexibilidade, baixo custo e leveza. Consiste basicamente na aplicação de uma camada de argamassa sobre uma estrutura de ferro, esta feita de vergalhões envoltos por uma tela de metal, sendo ela tela de viveiro ou tela soldada. Ferro-cimento e concreto armado. O ferro-cimento utiliza apenas areia e cimento. É maleável, portanto, mais leve. Tem como estrutura uma armadura difusa, a qual se encontra em toda a extensão da peça, a tornando mais flexível. Duas grandes diferenças entre o ferro-cimento e o concreto armado é que o ferro-cimento tem uma resistência menor em relação ao concreto armado. E a sua técnica é de baixo custo e pode ser aplicada em estruturas que não exijam tanta resistência. O concreto armado utiliza areia, cimento e brita. É rígido, portanto mais pesado, e utiliza os vergalhões em locais de maior esforço. Resistência. Podemos usar como exemplo uma folha de papel imitando uma estrutura. O papel, sendo mais delgado, não tem nenhum tipo de resistência. Porém, se aplicarmos uma forma diferente nele, podemos ter resistência. Estruturas mais delgadas, mas com grande resistência. Resistência pela forma é a mesma coisa de ser mais flexível. A própria resistência pelo formato tem a possibilidade de criar peças e de se utilizar em quase todas as aplicações. A seguir, vamos ver o funcionamento de uma montagem de uma cisterna. Na montagem de uma cisterna são necessários 3 etapas. Cada uma delas deverá ter a duração de aproximadamente 1 dia, portanto, são necessários 3 dias para a finalização da mesma. Iniciaremos com materiais. Precisaremos de malha de ferro, barra de ferro, tela de viveiro ou tela soldada, areia limpa, cimento, arame queimado, estacas de madeira ou vigas, canos, registros e joelhos de PVC, palanques e barrotes. A primeira etapa se define em definição do local, preparação do terreno e da armação de ferro, preparação da base da cisterna e preparação das paredes. A segunda etapa, revestimento com massa, que se dá em 2 partes, massa mais bruta e reboco, contendo cimento, areia e água. Lembrando que o ferro-cimento se torna mais resistente quando a massa é feita adequadamente, tendo a proporção de 2:1, ou seja, 2 partes de areia e 1 de cimento. E a terceira etapa é o reboco final. O reboco final que vai garantir que a água não vaze, portanto, deve-se ter o máximo de cuidado. É necessário manter a cisterna cheia de água ou umedecida pelo menos por 1 semana, para que o cimento amadureça, evitando o risco de ocorrerem rachaduras. Alguns detalhes sobre a montagem da cisterna. O processo deverá ser feito por partes. É necessário ter o apoio tanto na parte interna quanto na externa, ou seja, são necessários no mínimo de 2 pessoas para a sustentação ao fazer o reboco. E lembrando, quem estará dentro da cisterna deverá estar sobre um tablado de madeira para evitar deformações internas. Construção civil. Javier Zenosian é o arquiteto
mexicano conhecido por projetar uma arquitetura orgânica, a qual promove a harmonia entre a habitação humana e a natureza. O mesmo utiliza a técnica construtiva de ferro-cimento, pois, além de proporcionar flexibilidade, como a argila, ele é mais resistente contra as intempéries climáticas, possibilitando assim apostar em formas mais livres. Podemos ver como Javier utiliza o ferro-cimento em suas arquiteturas, tendo formas mais livres, como a de um tubarão,